Shalom, queridos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos agora com o capítulo 5 do livro de Jó. Leitura muita para fazer, um capítulo longo e um comentário para ouvir, na certeza que no questionário teremos respostas que dependem do comentário e respostas que dependem da sua leitura. E o nome do Senhor seja exaltado. Passando um lembrete para vocês, estão lembrando da música oficial, estão cantando. Porque devemos estar no nosso discipulado com essa música todo discipulado. Então, lembrando que de 7 em 7 dias, e que quando não é feito, não é feito presencial, se faz online, enviando o vídeo para cada discípulo. Os discípulos ouvem, respondem o questionário enviado pelo discipulador. O discipulador manda de volta a resposta, os questionários para mim. Então, não tem como a gente faltar nenhuma semana, porque mesmo que o discipulador não possa fazer presencial, faz online, cada discípulo em sua casa, respondendo tudo e enviando o questionário para o discipulador de volta, tudo respondido, e o discipulador envia para mim. E nós prosseguiremos com essa vitória que Cristo está nos dando. Teremos os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém e, com certeza, estaremos levando esta cidade aos pés do Senhor Jesus, porque a palavra não volta vazia. Ela está escondida nos nossos corações e nós levaremos todos que estiveram ao nosso redor, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, onde quer que Deus entregar alguém, nós estaremos ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Esse é o foco de uma igreja em célula no modelo dos 12. Então, nós estamos no lugar certo. Para fazer células e para fazer discipulado, precisamos da palavra. E é isso que nós estamos fazendo. Estudando de 7 em 7 dias juntos com nossos discipuladores e nas nossas casas, 3 capítulos por dia, um pela manhã, outro depois do almoço e outro antes de dormir. E assim não tem demônio que nos vença, porque a nossa vitória está na palavra, porque a palavra é o Senhor Jesus. João, capítulo 1, versículo 14. A palavra é o Senhor Jesus. Então vamos ao nosso comentário do capítulo 5. Significa o que esse capítulo 5? Ele relata que ele exorta Jó a que busque a Deus. Prosseguindo, ele pergunta a Jó: a quem apelaria? A qual dos santos? Isto é, contra a verdade que ele havia declarado, ou em defesa de si mesmo? Ele está radical. Imagine a dor de Jó encontrando seus amigos, essa radicalidade em relação à sua situação. É isso mesmo. Em todo tempo, nós iremos passar por provas e nós venceremos em nome de Jesus. Ele dá a Jó um pouco de experiência, o que é muito verdadeiro, mas a insinuação está errada. Ele raciocina por experiência que o sofrimento é o destino dos ímpios e, portanto, Jó deve pertencer a essa classe. Agora imagine Jó, que era dos 3, junto com esses 3 amigos, ele era aquele que era admirado da criança ao ancião. E agora ele sendo esse que sempre sobressaía no meio deles, no caráter, na vida de comunhão com Deus, agora sendo julgado por eles. É duro, não é? Mas é assim que acontece. Continua sendo assim. Aquela pessoa que você está lhe acompanhando, que está com você, vê você sofrendo, aí ele pergunta: quantos dias você jejua por semana? Você jejua? Quer dizer, procurando um erro para saber a razão do seu sofrimento. Porque você devia jejuar, eu que não sou igual a você, sei que você
sobressai entre mim e as outras pessoas, mas eu, que não sou da sua dimensão de espiritualidade, eu consigo jejuar 21 dias somente de água. Eu consigo. E você não. Quer dizer, já querendo mostrar que aquela situação que a pessoa está vivendo é porque é uma pessoa que não tem comunhão, que não jejuma, que não ora. Não acontece isso na nossa vida? Você está num círculo de irmãos, onde todos veem você, alguém que está numa dimensão mais ampla do que aqueles que estão ao seu redor, e no meio daqueles que estão ao seu redor, que é considerado menos espiritual do que você, aí eles vêm e julgam que você, que é tão espiritual, está tão bem, está tão mal, está sofrendo tanto, e diz logo é porque você era um hipócrita. Todos olham para você como alguém que é muito espiritual, no entanto, se você fosse, não estaria sofrendo essas coisas. E aí mandam ver. Pois é, pois nós que não somos tão espirituais como você, nós oramos, nós jejuamos, somos capazes de orar 21 dias somente água, somente água. E você diz que não jejua? Por isso que aconteceu isso na sua vida? Você não jejua. Veja se não é a linguagem da igreja, para aqueles que estão sofrendo. Quando olha, diz, é porque não é de vida de oração, não jejua. Pois é, queridos, continua o Jós e continua os Alifaz, continuam, eles continuam, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Vamos estar conscientes quando nossa situação foi pecado, a gente confessa, a consequência a gente sofre, mas Deus não nos abandona, como está escrito em Isaías 49:15. Pode até uma mãe esquecer do seu filho que gerou no seu ventre, mas Deus não se esquece de nós. Mesmo que foi a consequência de pecado o nosso sofrimento, Deus não abandona. E quando for prova, nós também vamos ter conhecimento, saber que não fizemos nada para aquilo acontecer, e está sendo provado, e vamos fazer a mesma coisa que Jó, ou melhor do que ele, continuar confiando no Senhor. Satanás vai ficar mais endemoniado porque vai ouvir da sua boca: ainda que Deus me mate, eu continuarei confiando nele. Jó 13:15. É essa palavra que você deve segurar, porque nesse tempo ainda existe o Jós, aqueles que têm pessoas que vão acusar do sofrimento que estão passando, dizendo que é porque cometeu pecado. E você vai continuar firme, dizendo: ainda que Deus me mate, eu continuarei confiando nele. É isso que nós temos que estar espertos, porque o diabo continua sendo o mesmo, se colocando diante de Deus, e Deus perguntando: viste minha serva fulana? E ele vai dizer: ela está assim porque você faz tudo de bom para ela. Se você tocar nela, vai continuar assim, queridos. Continua assim, o diabo continua assim. Ele não mudou. E Deus também não mudou. Ele quer ver o nome dele glorificado na vida dos seus filhos. Por isso ele permite. E vamos continuando, né? Essas coisas que nós estamos vendo, essa situação de Jó, é uma situação do dia a dia do filho de Deus. Cada dia você vê alguém passando pela prova e não faça o que ele fez, e nem dos outros amigos, Bildade, nada disso. Vamos ficar orando pelos que sofrem. E quem sabe de tudo é Deus. Você não sabe quando é prova ou quando é pecado. Na verdade, sendo pecado, mesmo confessado, tem consequência. Mas você não tem que se incomodar com isso. Temos que ver as pessoas, quando vemos as pessoas sofrendo, nós temos é que orar por elas, pedindo ao Senhor o livramento daquele sofrimento. É assim que faz um filho de Deus. Você é tão amigo dessa pessoa que está sofrendo? Pois não fique curioso como os amigos de Jó, procurando ver por que está sofrendo. A obrigação de cada um de nós é orar pelos que sofrem, chorar com os que choram. Esse é o conselho que Jesus nos dá. Então, mais uma vez, eu quero passar os lembretes para vocês, que eu creio que vocês já estão vendo que as profecias estão se cumprindo. Eu falei que seriam os melhores anos
do ministério, após o momento que nós assumimos fazer o discipulado com a palavra de Deus semanalmente e diariamente em nossas casas, então já sabe que mudou, né? Já está tudo diferente. Nós já temos pessoas que estão com segurança de fazer o que Jesus mandou, porque logo que está estudando a palavra, não vai ter dúvida que será útil na vida das pessoas, porque só a palavra compensa, só a palavra nos dá essa autoridade de nós nos envolvermos com a vida da pessoa e ver o êxito da pessoa. Então, nós já vemos que há pessoas que já estão fazendo o que Jesus mandou em Mateus 28, versículo 19. Está indo na casa do colega de faculdade, aquele colega que ela nunca se incomodou, agora está se incomodando, porque agora tem condição de passar para ele o que Deus mandou fazer, que é a palavra. Porque já sabe a palavra. Estudar de Gênesis e Apocalipse é segurança para a gente dar o alimento para aqueles que estão com fome. O povo tem fome espiritual. E só quem vai saciar essa fome é a palavra. E como eu poderia saciar a fome se eu não estudo a Bíblia? Se eu ficava com versículos isolados, pensando que isso resolvia. O que resolve é você falar, ver Deus falando do princípio ao fim, para você saber o que ele está falando, entender o que está falando e não falar heresias. A gente tem que saber o que Deus está falando, só entende quem estuda do princípio ao fim. E aí, os capítulos, os versículos isolados, é a razão de você ver em cada esquina uma igrejinha. Cada um fazendo sua doutrina, com suas heresias, porque pegou um versículo na Bíblia, achou que estava abafando, gostou do versículo e começou a passar esse versículo, achou um bando de pessoas que também não estudavam a Bíblia, se reuniram e fundaram uma igrejinha numa esquina de qualquer rua. Mas hoje você sabe que nosso Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém está estudando a Bíblia e daqui não vai sair nenhum herético. Tudo vai ser palavra de Deus do jeito que ela é. E também as pessoas que estão sendo ganhas, elas vão receber o alimento da maneira que ele é, sem distorção. Então você ganha a pessoa dizendo para ela, chega na casa do seu colega de trabalho, de faculdade, vai dizer para ela, está escrito em João, capítulo 1, versículo 12, que todos aqueles que recebem Jesus Cristo, esses são chamados filhos de Deus. Aí a pessoa, seja colega, seja vizinho, seja amigo, seja quem for, vai tomar assim aquele susto, né? Porque ela está pensando que é filha de Deus ou que é filho de Deus. E aí você vai esclarecer. Quando o pecado entrou lá no Éden, o livro de Gênesis mostra, lá em capítulo 3, versículo 15, que Deus, quando viu o homem no pecado, ele não podia continuar no paraíso, mas Deus deu uma promessa de que haveria aquele que viria e esmagaria a cabeça da serpente para que o homem voltasse novamente a ser filho de Deus. Porque aí, nesse momento que Satanás é vencido, o sangue de Jesus foi derramado, seria derramado para isso, já foi, e agora nós temos o Espírito Santo, e todo que é filho de Deus tem o Espírito Santo. Aí você explica para a pessoa, você já tem o Espírito Santo? Ela vai ficar gaguejando, digo, pois agora aceite Jesus, só basta você confessar. A Bíblia diz que confessar diante dos homens, aí ele recebe todo que confessar diante dos homens. Aí Jesus recebe e você confessa diante de mim. Você quer Jesus? Ela vai dizer, eu quero. Aí você diz, então seja bem-vinda ao reino dos céus. Seja bem-vinda novamente à paternidade de Deus. Dá aquele um abraço na pessoa e marca o dia da consolidação. Pega o material de consolidação na mão dos seus líderes, líderes da sua congregação, e participa para eles o novo discípulo que você está ganhando para Jesus e vai fazer a consolidação. Marca o dia e fica fazendo. Quando terminar a consolidação, você vai no YouTube, pega o primeiro vídeo, que é do capítulo 1 de Gênesis, com a participação dos seus líderes, falar com eles, que já vai começar o discipulado, para ver o que ele diz, como é que eles vão lhe orientar, e você vai começar. Se eles disserem sim, você começa já o discipulado com essa pessoa,
No caso, se for o seu primeiro discípulo, a primeira pessoa que você ganhou, você não vai ficar parada nisso, você já sabe que Deus já lhe capacitou, agora você vai para outras pessoas, vai para outro parente, outro vizinho, ou outra vizinha, ou outro colega de trabalho, e aí você vai prosseguindo até completar 12 discípulos. Aí nesses 12 discípulos você faz essa coisa maravilhosa de passar a palavra, são 1.189 capítulos da Bíblia, que estão à disposição de todos o Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, para estarem fazendo o estudo com os discípulos que vão ganhando. Tudo em combinação com o seu líder de congregação. Você não vai fazer um discipulado sem ele estar sabendo. Tudo combinado, tudo transparente, tudo em unidade, tudo para a glória de Deus. Então vamos seguir em frente. Lembre que começamos em maio em 2023. E agora onde já estamos? Já viu a diferença que está o ministério? Já viu a profecia se cumprindo? Os lares estão sendo transformados e as pessoas dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como diz o profeta Oséias. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.